Podcult, o podcast da revista Cult, uma revista para ser lida, ouvida ou assistida, tem a honra e o prazer de receber uma das principais autoridades em direito público do Brasil. Estou falando de Antônio Carlos Andrada, Dr. Antônio Carlos Andrada, conhecido como Toninho Andrada. Doutor, muito obrigado, seja bem-vindo. O prazer é todo meu, né, estar aqui participando junto com os nossos colegas, o Diogo e o Gilberto, deste momento aqui muito rico, em que a gente vai ter oportunidade de conversar bastante. Então já deu a dica, por favor, o pessoal da Hemer, escritório de advocacia dos mais respeitados aqui da região e do Brasil, gostaria que se apresentasse, por favor. Paulo, obrigado pelo convite aqui para a gente poder bater um papo. Meu nome é Diogo, eu sou fundador da Hemer Advocacia, um escritório que já tem 11 anos de história aqui na região, e comunicar a todas as pessoas que nos assistem o ingresso do Toninho na Sociedade de Advogados, que vem somar bastante com sua experiência, o seu conhecimento nessa área de direito público. Obrigado, Paulo, pelo convite. Faço as palavras do Diogo, minhas palavras. Eu sou um pouco mais novo dentro da Hemer, porque sempre cuidei em Uberaba, das questões lá, em que pese já conheci o Diogo, o Hélito, o Bruno, o Marcos, não vou citar o nome de todos aqui. E 2021, Diogo? 21, nós fizemos essa fusão, Então, eu vim para Uberlândia e o Diogo foi para Uberaba, vamos dizer assim, Então, hoje a Hemer estão com essas unidades, em Uberaba e Uberlândia, a maior concentração de equipes, de uma forma de vamos dizer assim, concentrar as operações em Uberlândia, E depois de tudo isso encaminhado, muito bem estruturado, tivemos a oportunidade de estar com o Toninho Andrada crescendo essa parte de direito público, que é uma muito interessante. E estamos hoje aí focados nessa questão principal hoje, tratar do dinheiro público, da questão de licitações, direito público como um todo, obviamente capitaneado pelo Toninho. Doutores, muito obrigado pela presença. Vou aproveitar, deixa aqui da presença do doutor Toninho. Doutor, explica para nós, leigos, o que é direito público? Olha, eu vou fazer um breve comentário antes, para as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, entender um pouco o contexto. Eu militei muito tempo na vida pública, fui vereador, fui prefeito 2 vezes, fui deputado estadual e estive no Tribunal de Contas do Estado durante 8 anos e dentro do tribunal ocupei várias funções, inclusive a de presidente do tribunal. Então, essa caminhada toda me deu uma experiência grande, dos dois lados, de quem fiscaliza, que é o tribunal, e de quem é fiscalizado, que é o agente político, eventualmente o prefeito, o mesmo vereador ou deputado, quando lida com verba pública. Então, dentro desse contexto, eu recebi o convite para integrar a equipe da Hemer e aceitei de bom grado, porque é realmente um escritório que faz um trabalho diferenciado. Dentro desse espaço, nós estamos, então, direcionados, no meu caso específico, ao direito público, por causa dessa jornada que eu tive. E o direito público é aquele que lida com o Estado. O poder público é o direito público. Tudo que lida, que diz respeito, todas as regras, todas as leis que dizem respeito ao ambiente público é o direito público, é o somatório. Então, se uma prefeitura está lidando com o governo num convênio, é típico de um direito público. Se o cidadão também aciona uma prefeitura, o Estado ou o governo federal, estamos falando de direito público. Falou de Estado, falou de governo, estamos nesse campo. Então, o direito público ele é importante porque o Brasil tem uma tradição de uma presença muito forte do Estado. O Estado está presente em tudo. E, ultimamente, o Estado, como ele é muito forte, ele é muito grande, mas não está dando conta do recado, porque as demandas também são muito grandes, o Estado, então, começa a buscar parcerias na iniciativa privada, chamando a iniciativa privada para participar. E quando a iniciativa privada entra nesse ambiente de parceria com o poder público, cai no direito público.
Então, o direito público tem uma tendência a crescer muito por causa dessa interface entre o Estado e o poder e o setor privado. Perfeito. Doutor, o judiciário evoluiu muito nos últimos anos, né, na tecnologia. A advocacia também se favoreceu dessa tecnologia. Mas o empresariado ainda tem um aspecto de ouvir muito o contador. Não que o contador não seja um profissional qualificado, mas existem aspectos legais e jurídicos que são muito particulares da advocacia, não é isso? Com certeza. Hoje, as empresas, na medida que elas vão crescendo, as complexidades vão aumentando, as relações dessa empresa com o mundo que está em volta ficam mais difíceis e é preciso especializar, né? O contador tem a sua função muito importante, mas ele não consegue absorver tudo isso. É preciso realmente ter um escritório especializado nessas diversas áreas, mesmo porque essas diversas áreas, embora elas estejam separadas, elas se comunicam, porque a empresa é uma só, né? Se determinado setor não está andando bem, ele prejudica o outro, que depende dele. Então, essa visão holística é uma especialidade da Remer, do escritório, que tem essa visão, né, esse trabalho de advocacia dentro dessa visão mais ampla. Em que momento o empresário deve buscar um escritório especializado igual ao de vocês? Em que momento? Eu acho que essa resposta o Diogo consegue dar ela de uma maneira mais objetiva, porque é o ramo dele, né? Ele atua de uma maneira mais direta nisso. Perfeito. Sim, Paulo, a sua pergunta ela é muito boa, porque eu parto do pressuposto que o direito faz parte da estratégia da empresa. Então, acho que todo empresário que tem a ambição de deixar de ser um funcionário do próprio negócio, quer profissionalizar a empresa, quer estruturar ela de uma forma mais profissional, já no processo de ideação, na concepção do negócio, já é o momento dele procurar um escritório. Porque as decisões relacionadas ao tipo societário, a forma de tributação, a forma de contratação, isso tudo impacta no desenvolvimento do negócio. Por exemplo, se um empresário ele tem a ambição de trazer investidores, existem formas societárias e contratos específicos para isso. Então, para ele não ter que dar um passo atrás, nesse processo de planejamento de um novo negócio, é um momento de sim procurar um escritório com uma equipe especializada. E como o Toninho disse, se nem nós, advogados, nos arriscamos a dizer sobre áreas que não são as nossas áreas de atuação, quem dirá, às vezes, um profissional que ele não é formado em direito, né, poder dizer de um tema tão abrangente e complexo como a legislação brasileira. Então, o momento é desde o início, ou quando a pessoa já tem um negócio constituído, ela quer passar por um processo de expansão, ela quer passar por um processo de reestruturação, ou mesmo por um processo de crise. Nós estamos muito habituados a assessorar clientes que estão passando por um momento de crise econômica, né, e querem soerguer aquela atividade que eles vêm desempenhando ao longo do tempo. Perfeito. Doutor, o Estado brasileiro, o Estado em geral, o município, o Estado e a Federação, a União, são excelentes clientes, né? Eles contratam muito, né? E aí surgem as licitações. Doutor, o senhor podia me explicar um pouquinho o que é a licitação, como que participa da licitação, qual a importância de ter uma boa assessoria envolvida no processo licitatório? Eu respondo, você Sim. quer? A gente vem de uma escola, né, que poucas pessoas pensam nisso. Mas desde o dentista, o contador, o professor, ele fala, eu quero trabalhar para a maior empresa que tem na cidade. Qual que é a maior empresa que tem na cidade? A prefeitura. Se a gente for pegar o Estado, é o governo do Estado. Se a gente for pegar nacionalmente, nós temos a União. Então, são empresas que não têm crise, né? São empresas que não podem parar, até pelos seus princípios norteadores, enfim. Então, como é que funciona? Diferente do privado, né? Nós estamos aqui hoje e você gostou de um copo, você foi lá e comprou, de uma taça. Nós estamos aqui numa empresa privada, você comprou esse microfone, enfim. Para o poder público não é assim. Você tem que estabelecer o que você quer e ver quem quer te vender obedecendo aqueles padrões. E quem vai ganhar? Quem tiver o menor preço, né? Então você chega para falar, eu quero uma taça, né,
na quantidade tal que podendo suportar tantos ml, não é isso? E você lança. E quem tiver interesse, vem oferecer um menor preço. Estou dando exemplo aqui de taça, isso serve para asfalto, isso serve para iluminação, isso serve para tudo dentro do estado. Merenda escolar, saúde. Obviamente, nós temos aquelas pequenas minúcias ali de casos mais simples que tem a dispensa de licitação, que eu não vou nem entrar nisso. Mas, via de regra, quem quiser vender para o estado seria mediante licitação. Podemos usar até a própria advocacia, né? O prefeito ele pode escolher o escritório, mas mesmo ele escolhendo um escritório, ele não vai pegar quem é o amigo dele. Ele vai consultar quais escritórios estão naquele padrão e fazer uma tomada de preço. Quem que pode ser contratado? O que tiver o menor preço que traga economia. E dentro disso, dessas questões todas, surgem as divergências, né? Porque a licitação é um negócio tão interessante, porque são duas questões muito antagônicas. A primeira, eu preciso ter celeridade e achar o menor preço. Por outro lado, na outra ponta, eu tenho a continuidade do serviço público, que não pode parar, né? Então, veja bem, vamos falar de merenda escolar. A empresa ganhou. Se houver alguma divergência nesse sentido, é o Tribunal de Contas que vai resolver. Então, uma empresa vai bater na porta lá e dizer, peraí, tem uma coisa errada aí, porque nesse preço eu também consigo, ou faltou uma certidão, enfim, né? São N situações. Então, tá bom, o Tribunal de Contas vai resolver isso. Aí a pergunta que fica é, e as aulas chegando? Como é que vai ficar a comida? Não pode parar. Então, são situações antagônicas, né, que surgem no decorrer disso, porque se a gente estiver falando de uma reforma, alguma coisa, às vezes pode esperar, né? Mas existe um princípio até da continuidade da prestação do serviço público, né? Tem um caso aí, se quem quiser, né, pesquisar na internet vai achar, duas pessoas muito bem intencionadas que foram trabalhar no município de São Paulo. E no almoxerifado. Então chegou uma carreta de papel higiênico. Então você pega no rolo de papel higiênico, ele está escrito assim, aproximadamente tantos metros. Ele não vem a quantidade exata, é uma aproximação, né? Então lá estava X metros, a pessoa foi e falou, peraí, antes de descer a carreta eu quero fazer uma amostragem. Ela abriu o primeiro, não deu. Ela pegou outra caixa, abriu, também não deu. Ela falou, essa carga não vai estar aqui não. No outro dia chegou outra, fez a mesma coisa, não bateu. No terceiro dia já não tinha papel higiênico nas escolas. Você está entendendo a dificuldade? Então quer dizer que tem que receber qualquer... Não é isso. Para isso que existem as ouvidorias, para isso que existem os tribunais de conta, né? Para isso que existem as comissões, né, que fazem tomada de preço. Então é um pouco complexo, né? Então, infelizmente, a forma de contratar no Estado não é a forma do privado, né? Você tem a opção de comprar o que você quer, pelo preço que você quer, ao passo que depende da licitação. É essa compra, é essa averiguação pelo menor preço. Só para completar, para quem está ouvindo, talvez entender assim, ainda de uma maneira mais didática ainda. Tudo que ele falou se resume no seguinte, a licitação é o processo, é o meio, é o mecanismo que os governos utilizam, os órgãos públicos, para contratar serviço ou comprar alguma coisa. É isso. E por que tem esse processo de licitação? Porque a licitação estabelece regrinhas para que todos tenham oportunidade igual de participar do processo, para que a administração não direcione. Eu quero comprar desse ou daquele. A gestão é pública, ela não pode ser de quem está governando. Então, ela tem que abrir o leque e quem tiver condições de atender o edital e atender aquelas especificações que estão ali do serviço ou do material a ser adquirido, ele disputa com o pé de igualdade. Pelo menos, na teoria, é esse o objetivo da lei. E é um bom negócio? O quê? A participar de licitação? Dependendo, né, da empresa, do que ela oferta, das condições, da quantidade, é um pouco relativo. Mas, em princípio, porque você está... Geralmente, o poder público, quando contrata ou quando compra em grande quantidade. Né? Então, quem vende em quantidade elevada. Você imagina aí uma empresa de asfalto. Vai asfaltar a cidade inteira ou consertar a cidade inteira. São toneladas de asfalto. Remédio.
quantos hospitais pós-saúde que tem a cidade. Você vai abastecer a cidade inteira de remédio. Então, existem segmentos que são importantes e têm até um interesse público relevante. Agora, Paulo, é importante dizer que esse relacionamento com o poder público ele tem especificidades. Não só essas decorrentes da própria contratação, a forma de agir, né, que é através de uma contratação pública, né, mas as consequências também são diferentes. Né? O empresário, quando ele não consegue finalizar um contrato privado, a consequência que ele tem é a judicialização ali em termos de rescisão, processo de cobrança. Já no relacionamento com a administração pública, essas consequências são diversas. Elas partem desde da legislação penal, que existem crimes específicos contra a administração pública. Você passa pela esfera do direito administrativo, seja no âmbito municipal, através da controladoria do município. Você tem processos dentro do Tribunal de Contas e a judicialização, muitas vezes promovida pelo ente contratante, seja o município, estado ou União, ou pelo próprio Ministério Público. Então, o entendimento, né, sobre essa especificidade é importante, antes do empresário iniciar um processo de oferta de produtos e serviços para a administração pública. Porque, só dando um exemplo, a pessoa que ela fez uma proposta, né, dentro de uma licitação, caso seja vencedora da licitação, ela não pode simplesmente desistir e dizer, mudei de ideia. O simples fato dela ser vencedora, declarada vencedora do processo licitatório e depois não vier assinar o contrato administrativo, por si só já implica em punição para aquela empresa que venceu a licitação. Né? Dentre elas, a impossibilidade de contratar com aquele ente da administração pública por um período de tempo que vai ser determinado pelo próprio ente que promoveu o processo licitatório. Pois é, vocês viram aí que o processo licitatório tem muitas particularidades e é interessante você estar bem assessorado para participar. Não é isso, doutor? Exatamente. Doutor, tivemos umas deixas de Tribunal de Contas, eu vou aproveitar a sua experiência no Tribunal de Contas. Para que serve o Tribunal de Contas? Em que momento o cidadão aciona o Tribunal de Contas? Olha, o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo da administração. O Diogo citou aqui o controle interno. Todas as prefeituras têm o seu órgão de controle interno que ajuda a verificar se esses processos estão andando de uma maneira regular. Então, internamente, a própria administração faz o seu autocontrole. A partir daí, a administração é obrigada a prestar contas ao tribunal. O tribunal é aquele órgão em que todos os setores públicos prestam conta. Se alguém usou dinheiro público, ele tem que prestar conta para alguém. Esse alguém é o Tribunal de Contas. Se as verbas são municipais e estaduais, será o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Se for verba da União, verba federal, ele vai prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Às vezes, a determinada obra tem verba federal, tem verba estadual e tem verba municipal. Então, ele vai prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado naquilo que é relativo ao Estado e ao município e vai prestar contas ao Tribunal de Contas da União daquilo que se refere à verba federal. Ora, isso não vale não apenas para os prefeitos. O governo do Estado presta contas ao tribunal, todas as secretarias prestam, a Polícia Militar presta, a CEMIG presta conta, a Assembleia do Estado presta conta, o Poder Judiciário, quando ele utiliza verba pública, ele presta conta ao tribunal. E, além disso, o tribunal também verifica a regularidade dos atos administrativos. Então, vai aposentar um funcionário. É preciso comunicar ao tribunal que aquele funcionário foi aposentado. E o tribunal verifica se aquela aposentadoria seguiu as regras realmente, se ela está correta e referenda aquele ato. Então, qualquer ato que a administração pública pratique. O cidadão comum, verificando que há alguma irregularidade ou possibilidade, pode comunicar ao tribunal. O tribunal tem um canal de denúncias. Né? Leva a denúncia ao tribunal e o tribunal tem os seus instrumentos de verificar, ainda mais hoje em dia, com o avanço das tecnologias de informação, né? Informática, hoje é fácil você ter acesso às informações. Aliás, o tribunal ele tem um dispositivo interno que ele entra nas contas de todas as prefeituras do Estado. Ele sabe em tempo real
quanto tem na conta de cada prefeitura e cada empenho e cada ordem de pagamento que os prefeitos fazem. O tribunal tem essa capacidade hoje. Então, é um volume enorme de informações. E qual que é a relação do empresário com o Tribunal de Contas? Nesse momento que faz a licitação e que o governo municipal, estadual, a administração pública está fazendo a contratação, pode haver uma dúvida. Né? Duas empresas disputando ali um determinado produto e a que perdeu acha que perdeu injustamente. Né? Então, ela pode se portar ao Tribunal de Contas e reclamar. Olha, tem uma irregularidade aqui nesse processo. Eu gostaria que o tribunal verificasse. O tribunal vai verificar, não é quem está certo ou errado. Vai ver se os atos foram praticados de acordo com a lei. Vai ver a regularidade do ato. Não, está tudo certo. Então, pronto. Ou não, realmente esse item está errado, é preciso consertar. Aí anula a licitação e manda fazer de novo. Quer dizer, existem várias possibilidades. Né? Então, as empresas demandam o tribunal, é nesse momento em que elas se sentem prejudicadas indevidamente nesse processo de licitação. Tem É o mais comum. Tem pelo menos duas particularidades. Né? Eu acho que a principal dela é procedimental em relação ao Tribunal de Contas, e por isso os advogados que não estão acostumados a lidar tanto com o Tribunal de Contas da União, no caso de São Paulo tem o Tribunal Municipal de Contas, né? Aqui nós temos o Tribunal Estadual, né? E temos o TCU para as contratações federais. É que o advogado está muito acostumado com um processo de dialética. Né? Você coloca uma questão ao judiciário, a outra parte responde e o juiz sintetiza esse conflito de ideias e dá uma decisão, né? Para prosseguir o processo até ele chegar numa sentença. O Tribunal de Contas ele funciona de uma forma um pouco diferente do que essa dialética. Ainda que haja uma denúncia, né, de um particular em relação a um processo licitatório, a um ato administrativo, o processo, a partir desse momento, ele passa a correr de forma autônoma. Né? Porque o tribunal ele vai verificar a regularidade e rigidez daquele ato. É como se fosse uma auditoria. Né? Então, ele vai ver se aquela disposição contratual ela é conforme ou desconforme à legislação. E a pessoa que está sendo demandada no Tribunal de Contas, o denunciado, ou contratado, ou às vezes até mesmo o órgão licitante, né? No caso o município, administração, consórcio, seja lá o que, quem estiver fazendo a contratação desse serviço, ele tem um contraditório não em relação a outra parte, mas um contraditório em relação à forma que a lei prescreve para aquele ato. Então, essa é uma particularidade muito grande do processo de tomada de contas, auditoria e inspeção, que são os tipos de processos que correm no Tribunal de Contas. E tem um papel importante também no Tribunal de Contas, que ele é relacionado aos mecanismos de controle do Legislativo e Executivo. Então, antes de dar problema, vamos dizer assim, dando alguns exemplos, né? O Legislativo começou a adotar inteligência artificial nos processos administrativos, né, como um grande normativo de eficiência para a administração pública. Então, o Tribunal de Contas ele começa a olhar essa legislação e fala assim, bom, vamos adotar uma nova ferramenta, mas qual que é o controle sobre a eficiência, publicidade, explicabilidade do ato administrativo? Então, ele começa a soltar acórdãos, né, decisões dentro do Tribunal de Contas que justamente vão nessa direção de dar um norte para o administrador público nessa adoção de tecnologia. Né? Um outro exemplo, o Tribunal de Contas ele tem analisado o mercado de carbono no Brasil. Então, assim, é um mercado novo que existe, ele está sendo formado aqui internamente, mas o Tribunal de Contas olha a legislação que está partindo do Congresso Nacional para olhar quais são os mecanismos de controle, eficiência e eficácia daquela legislação para que o administrador público também tenha capacidade de tomar decisão fundamentada num processo mais estruturado, que é justamente onde o Tribunal de Contas se enquadra. Perfeito. Doutores, eu só queria, para não perder o raciocínio, exemplificar também, porque fica parecendo que são minúcias tão somente em relação a questões, aspectos formais, contratuais. Mas a título de exemplo desse final de semana, uma cidade pequena, um hospital com gerador. O gerador queimou. Então, você passa a ter um risco ali que, se cair a energia, né, quem tiver precisando de alguma vai vir a óbito. Uhum. Então, o prefeito pega, chama o pessoal da licitação e fala, quanto tempo? Se tudo der certo. Falou, se tudo der certo, nós não conseguimos dar um resultado da compra
de um novo em menos de 60 dias. Então, o que o prefeito faz? Então, eu quero que alguém arrume amanhã, domingo, né? Esse período de chuva, enfim. E aí, o que ele faz? Eu falo, eu prefiro correr o risco do que alguém vir a morrer. Então, ele chama alguém que vai dar esse serviço num domingo mais caro, né? E manda e coloca para arrumar. Ele vai ter problema. Ainda que ele fale, ó, é mais nobre, eu estou salvando vidas, tá? Ele vai ter problema porque ele contratou um serviço sem licitação. Ah, mas era emergencial. É onde a gente entra. Que aí nós vamos ter que explicar isso para o Tribunal de Contas, eventualmente até o Ministério Público. Então, são essas questões que acontecem no decorrer do tempo e que vão fazer com que o pessoal do Executivo tenha que tomar esse tipo de decisão. Então, com certeza, estou citando uma situação em que pese nobre, que vai ter suas consequências. Perfeito. Doutores, poderiam me exemplificar qual o grande erro que o empresário comete, falando em direito público, talvez licitação, qual o grande erro, ou qual a grande falha que ele deixa de realizar para participar dessa, tanto em direito público como em licitação? Olha, a gente tem, né, muitos processos que são os processos que deram errado, vamos dizer assim, né? Que são as ações civis públicas, as ações de improbidade, que, ou seja, esse relacionamento com a administração pública desembocou lá no judiciário para ele decidir sobre um pedido formulado ou pelo ente administrativo ou pelo Ministério Público. O que a gente vê em muito desses processos é a ausência de formalização. Quando eu digo ausência de formalização, você, por exemplo, um exemplo que acontece muito, tá? Uma empreiteira, ela é contratada para executar uma determinada obra e no meio daquele projeto ela descobriu que tem algo que não estava concebido no projeto inicial. Então, no lugar dela paralisar aquele processo licitatório, porque não pode, de repente a gente tem uma via aberta, né? E sem fluxo de veículos ali para a realização daquela obra, ela acaba adequando, junto da equipe técnica, seja da Prefeitura, o Governo, a União, aquele projeto e executa. Só que no final do contrato, ou seja, o contrato ele tinha um objeto específico que era a execução de um viaduto, enfim, pavimentação, qualquer obra pública, né, que tenha sido contratada. E aí não há formalização. Então, isso acaba gerando uma demanda, né, de pagamento, nesse caso, do privado contra a administração e difícil de provar, né? Porque quem vai desmanchar uma obra pública para verificar se lá embaixo foi enterrado uma manilha, né, para drenagem de chuva de X ou Y polegadas. Então, essa ausência de formalização, até pela pressa que a administração tem na contratação, na execução do serviço, e o particular também tem, pelo seu relacionamento com a administração, acaba ensejando, né, uma série de questionamentos, seja pela via judicial, seja pela via administrativa, e de lado a lado, né? Porque, de repente, troca o órgão de controle, a controladoria, ou aquilo passa por uma outra pessoa, ainda que tenha havido pagamento, alguém do órgão de fiscalização pode levantar o dedo e falar assim, mas pagou errado. A nota, ela previa X e foi pago Y. E na hora que você vai atrás da história, ocorreu um pagamento, não de forma errada, mas de forma não documentada muitas vezes. Que aí entra todo o nosso trabalho de correr atrás dessa informação e vir a perícia judicial, enfim, para poder dar conta do que foi feito de forma, vamos dizer assim, informal, né? E não irregular nem ilícita. Perfeito. Quer complementar alguma coisa? Eu só queria manifestar no seguinte sentido. Até pouco tempo, quando entrávamos dentro de Tribunal de Justiça, nós sempre levantamos lá nas oportunidades de sustentação, a gente dizia, né? Hoje a gente não usa mais, uma frase que era um pouco impactante. A gente falava o seguinte, falou, hoje, falar em contrato público é igual falar em cocaína. Por quê? Né? Porque só de falar em licitação, só de falar em contrato público, já dava impressão que tinha rolo, que tinha fraude, que tinha desvio, que tinha roubo, enfim. Né? Então, hoje, o que a gente consegue ver? Porque, né, eu digo isso, não que parte de uma falsa premissa, não era isso.
Mas qualquer lugar que você ia, você só escutava isso. O que mudou de lá para cá? Eu acho que os mecanismos tecnológicos trouxeram uma transparência que antes não havia. Então, por exemplo, os municípios, né, vamos falar do Tribunal de Contas do Estado, os municípios, toda a documentação ele é obrigado a entregar, né? Hoje, mais cedo, né, Toninho, falamos, como é que era na sua época? Tinha um caminhãozinho, né, Toninho? Você falou, né? Tinha um caminhãozinho, enchia o caminhãozinho, chegava lá, você andava nos corredores do tribunal, os processos nos corredores, porque não cabia. Muito papel. Né? Muito papel. Hoje é tudo informatizado. Hoje você tem o portal Transparência. Hoje, se você perde uma licitação, você sabe o que você perdeu. Antigamente não tinha esse nível de informação. Né? Então, assim, eu não estou aqui falando um salvo-conduto, que isso acabou, que não tem irregularidade. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas antigamente a gente podia chegar com essa premissa. Né? Falar, ó, hoje um empreiteiro entrar dentro da Polícia Federal, ele tem o mesmo tratamento de um traficante. Né? Então, isso mudou. Mas mudou devido aos aspectos tecnológicos, de divulgação, portal transparência, né? A própria publicação dos editais hoje, tudo de forma online. Né? Se uma pessoa quiser prestar um serviço aqui em Uberlândia, sendo ela de Salvador, de Manaus, pode. Por que não? Né? Agora, imagina antigamente como é que era feito isso. Então, mudou muito. Lá. Aproveitar, deixa do analógico e o tecnológico, o Toninho conviveu com os dois aspectos. Melhorou? Melhorou. É indiscutível isso. Melhorou. Eu fui prefeito 2 vezes. A primeira vez foi de 93 a 96. Praticamente não existia informatização no nível que tem hoje. Eu me lembro que quando eu entrei na prefeitura em 93, a grande novidade na prefeitura foi eu determinei a compra de fax. Fax. Dotei a prefeitura de fax. Então aquilo já dava uma sensação de tempo real. Né? O documento chegava na hora ali e você recebia o fax. Imagina, né? Como que era rudimentar. Então havia muito envolvimento de papéis, documentos. Você tinha que juntar aquelas pastas todas e mandar aquilo para o Ministério ou para o Tribunal de Contas. E aquilo demorava meses. Hoje não, hoje é tudo online em tempo real. O tribunal tem um sistema de prestação de contas hoje em que dia a dia, todos os atos de gestão que o tribunal quer fiscalizar e que é obrigado o município a informar o tribunal para formar no final do ano aquela prestação de contas anual, ela entra diariamente no sistema do tribunal. Então, o tribunal consegue acompanhar em tempo real tudo que acontece em todas as prefeituras. Se uma prefeitura determinada estiver gastando com pessoal um pouco acima ou chegando perto do limite, o tribunal emite um alerta para o município. Ó, você chegou na zona de perigo. E se entrar na zona de perigo, você está impedido de assinar convênio. É uma penalidade. Então o tribunal consegue monitorar, e isso é uma ajuda. Porque quando você termina o ano, praticamente, o tribunal te acompanhou durante o ano todo, a tendência é que o fechamento seja bom. Antes não, o tribunal não sabia de nada, tomava conhecimento quando a documentação chegava. E a documentação vinha incompleta, vinha errada, e aí o caos estava instalado. Hoje não, hoje há esse acompanhamento para e passo. Então, melhorou muito. E melhorou para o aspecto também da sociedade. Né? Como o Gilberto falou aqui, hoje tem a lei da transparência, hoje tudo é público, você acessa tudo, é tudo hoje. Muitas vezes, a prefeitura vai receber uma verba, o setor interessado sabe primeiro que o prefeito que a verba veio, porque ele viu na internet e o prefeito às vezes não viu. Ou alguém que tinha que ver não deu a informação ainda para o prefeito. Então, a sociedade sabe, às vezes, ele tem mais informação do que a própria gestão. Isso ajuda na fiscalização também. Então, melhorou muito. E melhora para o serviço público, né? Com certeza, mas otimiza, né? Sim. Nós vimos aqui que a Remer é especializada em direito público, né? Ainda mais com a vinda do Toninho. Mas o que mais que o escritório presta de serviço para a comunidade? Paulo, assim, dizendo de forma mais abrangente, né, a gente gosta muito desses casos que são complexos, né? Então, a gente tem uma atuação jurídica bastante estratégica para os momentos de decisão das empresas, né? Então, a gente tem clientes que estão passando por problemas ou desafios de diversas naturezas, em várias esferas, e temos um time grande que dá conta, né, de alcançar os resultados que nossos clientes estão buscando, né? Então, tem gente lá do tributário, da área trabalhista,
da área de direito administrativo, direito civil, direito ambiental, direito criminal, enfim. Então, é uma assessoria bastante ampla, seja sob o aspecto de consultoria, né, quanto o aspecto de contencioso judicial, de processos, de demandas, né, e a gente tem N casos, assim, que aparentemente eram, né, impossíveis de solução, né, mas que a gente, com muito trabalho, estudo, né, isso a gente não pode tirar da equação, conseguimos resolver, né, o escritório tem uma política muito forte de capacitação de todas as pessoas que estão lá dentro, né, a gente tem uma interlocução excelente aqui com a Universidade Federal de Uberlândia e as demais instituições de ensino, porque a gente acredita que a educação é a melhor forma de transformar a sociedade, seja no seu aspecto micro, enquanto empresa, mas enquanto sociedade macro mesmo, como direção nacional. A gente vê que a educação ela tem um potencial de escala, de valores, de tecnologia muito grande, né? Porque sem esse arcabouço de ferramentas, ou seja, conhecimento, fica difícil, né? A gente vê processos avançadíssimos sobre o aspecto de tecnologia, né? A gente tem tecnologias agora de inteligência artificial, mas sem uma pessoa que tenha discernimento suficiente para dizer se aquilo que está sendo dito é verdadeiro ou aparentemente verdadeiro, fica difícil conseguir entregar algum resultado. A gente parte de uma tese empresarial que o mundo do futuro é um mundo da hiperespecialização. Ou seja, os profissionais vão ter que ter mais capacidade, sobretudo naquilo que não é capacidade de processamento, né? Porque a gente já sabe que uma calculadora tem muito mais funções do que a gente consegue alcançar. E o computador na mesma linha, né? A gente vai ter ferramentas avançadas de processamento de texto, de dados, mas a capacidade de se relacionar, de negociar, de se comunicar, elas vão diferenciar, com certeza, os profissionais do futuro e os profissionais que hoje já existem, né? Uma outra coisa, Paulo, interno nosso, da REME, né? Depois de muita discussão, muito estudo, muita pesquisa, porque todo escritório tem seus planos de carreira, né? Então, o que a gente se depara, né? A maioria dos estudantes hoje, quando formam, tem que enfrentar o AB, né? Que é dificultoso. Então, você tem que se preparar e, enfim, e não é essa prova que vai medir seu conhecimento, mas é uma barreira a ser quebrada. Então, nós começamos a identificar que, a partir do momento que a pessoa foi aprovada na ordem dos advogados, ela parte de uma premissa que ela não precisa fazer mais nada, né? Como se houvesse uma barreira a ser transposta e passou dali e acabou. Então não precisa atualizar, não precisa estudar, não precisa fazer mais nada, né? Hoje na internet você acha tudo, qualquer curso de pós-graduação, coisa muito simples. Então nós fizemos o seguinte, dentro do plano vamos falar assim, de carreira dentro do escritório, nós colocamos uma forma de incentivo à produção acadêmica, né? E as pessoas que forem adquirindo, né? Eu falo assim, esse conhecimento técnico específico, né? Ela vai conseguindo um maior espaço, não só de cargo, mas financeiro também dentro do escritório, né? Então, por exemplo, depois de muitos anos nós voltamos a estudar. Então, hoje eu estou estudando na Universidade Federal, o Diogo também está estudando, temos outros mais também, né? O Toninho, nós, né? Não que ele seja o doutor honoris causa, né? Mas nós estamos pegando o pé dele aí e falando, Toninho, tá chegando sua hora aí também. Temos que porque atualizar. necessita dessa produção acadêmica, porque você vai disputar um mestrado, um doutorado, se não tiver produção acadêmica, você pode ter o melhor projeto, mas se não tiver artigo publicado, enfim, se isso não ocorrer, você não vai conseguir. Então, hoje a gente tem todo esse apoio, esse amparo interno dentro do escritório, para que essa produção acadêmica ocorra, né, publicação de textos, enfim, pesquisas, para a gente conseguir alçar essas questões. Então, hoje, nós podemos falar que a maioria dos integrantes do escritório, eles estão ainda estudando até hoje e vamos muito tempo ainda. Perfeito. Essa semana eu escutei uma coisa muito interessante. Falar, o tomate é uma fruta. Você saber disso é conhecimento.
Mas você saber que você não coloca o tomate na salada de frutas, isso é inteligência. É interessante esse momento que a gente vive, que nós temos muita informação, mas pouco conhecimento. Não é isso, Toninho? E dentro dessa visão que eles colocaram, né, de você aprofundar o conhecimento e não parar de estudar, ocorre por isso. Você recebe uma gama enorme de informações que hoje essas tecnologias da informação nos fornecem, cada vez mais especificada, só que a vida não é compartimentada. A vida é toda misturada. Né? Na hora de estudar, você pega aquele foco e aprofunda naquele foco. Mas uma vez que você obtém aquele conhecimento, você tem que saber usar esse conhecimento em outros setores. Né? Essa que vai ser a inteligência do ser humano, diante de toda essa gama de informações que ele recebe. Ele tem que saber juntar essas informações, traduzir essas informações. E nem sempre o próprio sistema te oferece aquilo mastigado. Né? Você pega uma informação que trata de agro, com lei, e com questão empresarial, e depois questão financeira, você tem informações da mesma empresa e que uma tem interface com a outra, mas se você tiver as informações e não souber trabalhar aquilo, interpretar aquilo e dar um rumo, as informações não serviram para nada. Então, essa é a expertise da Remer. Todo mundo se esforça em conhecer, em estudar, para poder manejar as informações para obter um bom resultado. E ser empresário no Brasil é muito complexo, né? Eu não diria difícil, mas é um desafio, né? Todo dia, o empresário ele pode estar, de repente, envolvido numa questão criminal, de sonegação, em vários aspectos. Essa assessoria completa seria o diferencial da Remer? Sim, é um dos diferenciais, né? A gente é apaixonado pelo empreendedorismo, eu acho que entender aquela dor que o empresário passa também num diálogo aberto, franco, a respeito das possibilidades e estratégias de negócio. Então, assim, dentro de uma premissa geral, né, a gente busca ser um instrumento de execução da estratégia, do plano tático daquele empresário. Então, são decisões que elas estão antenadas às mudanças legislativas, né? Agora a gente tem um processo importantíssimo no Brasil, né, que ele tem reflexo sobre o dia a dia do empresário, mas a própria organização de arrecadação, que é a reforma tributária. Então, é um tema que a gente está estudando muito profundamente, entendendo como isso vai afetar o dia a dia das empresas e como é que as empresas podem se organizar para enfrentar essa mudança de padrão de arrecadação que a gente vai ter no Brasil. Né, em linhas gerais, a gente sabe que tributo é sempre para cima, né? A gente nunca vê redução de carga tributária. Então, pelo menos a minha visão é que essa perspectiva de falar assim, ó, vai piorar antes de melhorar, vai piorar antes de piorar ainda mais. Né? Então, o empresário ele tem que estar muito atento a esses movimentos, porque se ele ficar parado, os seus competidores estão se movimentando, né? E ele perde espaço e competitividade no mercado. E o empresário ele não tem tempo para ficar olhando isso, né? E o nosso papel é justamente entender essas oportunidades, ameaças, desafios, entregar valor para aqueles clientes que nos procuram. E aí já está no momento do empresário querer questionar como que vai ser na prática a reforma tributária? Sem dúvida, porque a lei já está aprovada, né? A gente já tem mudanças significativas, na verdade, desde 2023 a gente teve a emenda constitucional, e agora já regulada, né, regulamentada, e ela passa a valer a partir de janeiro do ano que vem. Então, a gente está 11 meses aí de uma mudança significativa. É lógico que esse sistema, inicialmente, ele vai ser um sistema misto, que o pessoal está chamando de sistema dual, que é o sistema atual mais o sistema novo, né, mas já traz modificações importantes. E não só um empresário, como o próprio administrador público, que a forma de arrecadar também vai mudar. Né? Então, os municípios têm que estar atentos ao acréscimo de arrecadação ou à redução de arrecadação em decorrência da reforma tributária. E, sem dúvida, quando a gente fala no horizonte de 11 meses, é um horizonte muito curto. Até porque a reforma regulada, agora vem uma série de regulamentações, portarias, resoluções, novos sistemas. Então, tem que se movimentar a partir de agora para poder acompanhar esse processo. Porque a lei ela vem meio que de atropelo.
né? E o empresário é que se adeque. E aquela pessoa que não se adequar, ela vai estar, vamos dizer assim, um passageiro da agonia, né? O legislador vai escolher por ele, no lugar dele poder escolher o melhor caminho. E não cabe mais, nesse momento, discutir a lei, né? Se é boa, se é ruim. Mas assim, só para exemplificar essa questão que a gente está falando, nós fomos procurados recentemente por uma empresa de mineração que ela queria sair do estado de São Paulo e que a gente analisasse a viabilidade dela vir para Minas ou Goiás, né, de Tocantins, enfim, para vir no sentido de incentivos, né? Então, qual que foi a análise e o resultado final? Até a promulgação da lei, aliás, promulgada ela está, né, até a vigência iniciar, seria interessante ele vir. A partir do momento de janeiro do ano que vem, não é Não negócio. muda nada. Então, assim, se ele fizer uma análise muito superficial, ele fala, vamos embora para Minas, vamos embora para Goiás, que vai ser lindo. E a partir de janeiro ele já teria... Não dá tempo, né? nem dele inaugurar Não a dá- fábrica, não né? dá Ele tempo. começa a obra e já... não dá tempo. Então são coisas desse sentido, Mas né? seriam para todos os segmentos essa... Não, estou falando no caso No específico, específico porque dessa havia empresa. um incentivo, né? E esses incentivos vão acabar. Sim. Então, assim, estou dando só um exemplo, né? Perfeito. Simples nesse sentido. Mas Mas- dando uma grande ideia para quem está nos assistindo ou ouvindo, a reforma tributária ela vem para meio que padronizar o sistema de arrecadação nacional e a tributação. Que é complexo, né? Muito complexa. A ideia é simplificar. Ela, de fato, simplifica, porque a gente tem legislação muito dispersa. Então, por exemplo, o Código Tributário Municipal de Uberlândia é diferente do de Araguari, de Monte Alegre, de Uberaba, enfim, de todos esses municípios. Então, a gente tem que adentrar naquela minúcia do município. E o Estado, a mesma coisa. Então, a legislação tributária estadual de Minas é diferente de São Paulo, de Goiás, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima. Cada um adota uma forma. Então, nesse sentido, a ideia da reforma é tentar unificar essa legislação, né? Só que nessa tentativa de unificar, vão ter setores ganhadores e setores perdedores. Na minha avaliação, o setor que mais perde é o de prestação de serviço como um todo. A gente cria alguns tributos que não existiam, né? Como, por exemplo, não incidia ali ISS ou ICMS sobre locação, a partir da aprovação da reforma, né, e a vigência a partir do ano que vem, você vai ter tributos. Não posso dizer que é um imposto sobre serviço, um imposto de circulação de mercadoria, mas você vai ter uma grande marca tributária, né, um grande tributo que ele vai abarcar essas transações que antes eram isentas, né, pelo menos de ISS e ICMS. Então, assim, haverá, sem dúvida, um aumento de alíquota. Senhores doutores, é um assunto interessante e o tempo está esgotando, mas eu gostaria de uma última pergunta. O empresariado brasileiro perde dinheiro por falta de uma boa assessoria, principalmente jurídica? Com certeza. Com certeza. Né? Como o próprio Gilberto colocou aqui, essa questão da empresa de mineração. Se ela não tiver uma assessoria jurídica como teve, orientando, ela teria um prejuízo enorme ao fazer esse movimento. Então, sem dúvida nenhuma, assessoria jurídica é tudo, inclusive neste momento de transição, em que um sistema está acabando e um novo está surgindo, que surgem várias lacunas, várias dúvidas, e ninguém sabe como seguir. Existem lacunas graves. Então, a assessoria jurídica é que vai indicar o melhor caminho, é que vai orientar. E lembrar de outra coisa. A judicialização no Brasil virou moda. Né? Você brigou com o vizinho porque o cachorro está latindo, entra na justiça. Todo mundo briga. Então, o judiciário é muito demandado. Completamente. Então, as relações são muito judicializadas. Então, é preciso ter uma assessoria jurídica para viver. Porque toda hora você está esbarrando numa questão judicial. Outra questão. Na relação com o Estado, principalmente na área tributária, há uma criminalização. Quando você esbarra no Estado, não atende o Estado, é crime. O Estado, para poder apertar, ele tipifica aquele ato ali como crime. Então, isso também é outro problema. Né? O empresário errou numa coisa ali, ele acha que está fazendo uma coisa boa, está cometendo um crime sem saber. Então, a assessoria jurídica é importante por isso, para clarear os A caminhos. preparação do empresário, quando ele quer fazer questão séria, né, é diferente. Por exemplo, nós temos prestadores de serviço na região aqui
que fazem negócio com multinacionais, onde os contratos são em inglês. E aí? Né? Então, se nós não tivéssemos dentro do escritório pessoas especialistas disso, com inglês fluente, como é que a gente ia prestar esse serviço? Inclusive Né? para testar se esses documentos Sim, são válidos ou não. desde o início, né, das tratativas até documentos com sigilo, enfim. Se não tivesse essa questão, como é que faz? Né? Então, se não tivesse essa organização e também o escritório que faz esse tipo de serviço. Nós estamos tratando aqui de questões assim complexas, né? Mas para deixar algo assim mais na mão do grande público, que são as pequenas empresas, né, e microempreendedores, existem soluções jurídicas, vamos dizer assim, tecnologias jurídicas, que elas são adotadas há muito tempo pelas médias e grandes organizações e de forma simples, que às vezes um pequeno empreendedor ele deixa isso de lado e está ao alcance dele. Né, seja através de uma assessoria jurídica ou, se em casos mais simples, talvez até através do escritório de contabilidade que o assessora. Né? A gente vira e mexe se depara com empresas que elas não têm instituído banco de horas, controle de jornada, né, que são formas de você reduzir, né, o ônus da folha. E às vezes na dúvida não faz, né? Só de ter a dúvida já não faz. Né? E classificação de verbas, entendeu? Às vezes a pessoa paga como hora extra o que seria um bônus. Né, eles têm reflexos distintos pela Justiça do Trabalho. Ele paga, às vezes, gratificação como bônus ou vice-versa. Tem reflexos distintos em relação à forma de ser tributado e na própria relação de trabalho. Né? Mas que esse tipo de questão que está sobre o alcance de qualquer empresário, né, seja um negócio muito pequeno, como uma grande organização, acaba afetando. Né? Então, respondendo a sua pergunta, sem dúvida, perde dinheiro. A gente vê que, assim como praticamente qualquer decisão mal tomada, ela custa no bolso do dono, né? E não custa... E tem decisões que elas custam muito caro, né? Não raro, né, a gente vê empresas sendo fechadas por conta de autuação fiscal. Às vezes ela tinha uma impressão que estava atendendo a legislação tributária, ou entra dentro de um processo desestruturado, né, em termos de contrato, e acaba fechando as portas por conta de uma decisão. Né? Então, uma história empresarial ela pode ir por água abaixo por falta de orientação. Sim. O Diogo, se você me permite, tem uma máxima também, Paulo, que é o seguinte: o empresário que vê o escritório de advocacia como um investimento é uma coisa... Parece que ele tem um plus a mais. É uma coisa. Tudo ia dar certo, tudo dele é mais fácil. Agora, o que vê aquilo como, ai meu Deus, vou ter que contratar, que chato, que despesa. Mas a empresa que vê o escritório como um investimento é um plus. É uma coisa incrível. Sabe? Tudo dele dá certo. Não sei como mensurar isso. É incrível. Gostou do Papo Podcult? Quer conhecer mais detalhes da Hammer Advocacia? Eles estão conosco na edição 91 da revista Cult. Está nas bancas. Se você é assinante, você já recebeu. Se você quer assinar, entre em contato com a revista Cult. Podcult, o podcast da revista Cult, teve a honra e o prazer de receber a Hammer Advocacia, o Toninho, que foi uma honra conhecê-lo. Alguma consideração final? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Paulo. Realmente foi uma conversa muito interessante, né? Tivemos a oportunidade aí de externar não só o trabalho da Hammer, mas esse conceito, né, do direito público, da importância do papel do advogado. Isso é sempre bom, né? A gente poder ter essa oportunidade de conversar e de levar a nossa mensagem. Muito obrigado, parabéns aí pela condução do programa. Obrigado. Doutor? Obrigado, Paulo, pelo convite, uma honra estar aqui, né? Essa oportunidade, um bate-papo de alto nível, né? Queria te parabenizar, agradecer. E sempre, quando tiver o convite, estaremos aqui novamente. Muito obrigado. Perfeito. Doutor, quem não leu a revista, pode acessar no nosso site, www.revistacultnet.com.br. Mas para quem não acessou ainda, como que entra em contato com a Hammer Advocacia? Olha, a gente basta pesquisar, seja no Google, a gente tem rede social de Instagram, LinkedIn, né? Também temos o nosso site. Então, se você procurar a Hammer Advocacia em qualquer plataforma, você vai nos encontrar. Né? Então, para aqueles que, de repente, querem nos contactar de forma menos pessoal,
pode fazer isso pelas nossas redes sociais. O nosso telefone de contato é 3225-2022, DDD 34 aqui em Uberlândia. Né? Então, com certeza, estaremos site, esperando vocês, né, para um café lá no escritório e desenvolver mais esse assunto. A gente sabe que a vida empresarial, ela tem desafios próprios, mas como eu disse aqui, nós somos apaixonados por esses desafios e é onde que nós conseguimos entregar a nossa melhor versão. Né? São nessas complexidades do direito que existem no Brasil. Que bom. Muito obrigado pela presença. Obrigado. PodCult, o podcast da revista Cult, uma revista para ser lida, ouvida ou assistida. Muito obrigado.